Muito boa noite, caro telespectador, e bem-vindo a mais uma edição do Sociedade Civil em Movimento. E hoje trazemos um convidado muito especial, César Matlonhane, ele que é secretário ao nível da província de Maputo da Associação Nacional dos Professores, ANAPRO. É uma associação muito bem conhecida, isto porque nos últimos anos tem havido um braço de ferro entre o setor da educação e esta organização que congrega os professores não só da cidade e província de Maputo, mas também um pouco por todo o país. É com ele que vamos conversar e compreender, afinal, quais são os campos de atuação da ANAPRO e procurar saber, afinal, em que ponto de situação se encontra a situação, espaço a repetição, se encontra. Assim é que é o problema que tem a ver com o pagamento dos salários dos professores, entre outros aspectos que vamos discutir ao longo deste programa. César, é muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado por esse convite e estamos dispostos a partilhar o que é possível partilhar referente à agremiação que nós fazemos parte. Pois, vamos então começar a olhar pela atuação da própria associação ANAPRO. É uma associação que tem professores, membros, um pouco por todo o país. Como tem sido o vosso trabalho e qual tem sido o vosso campo de atuação, essencialmente? A ANAPRO surgiu em 2023 e o lema que ditou o surgimento dessa associação era mesmo a dignidade do professor e a qualidade da educação. Então, o que tem circundado, tem sido a nossa base de atuação é nunca fugir ao nosso lema. E em volta disto tudo estão diferentes situações que incomodam o professor, que vão desembocar na má qualidade da educação. Pois. E o que a ANAPRO faz é buscar tudo que traz dignidade ao professor para trazer uma boa qualidade de educação. E por consequência, tanto o professor será satisfeito, como também a sociedade será satisfeita, quando a dignidade do professor for satisfeita. E o professor, ao entender da ANAPRO, tem a dignidade no nosso país? Por isso que lutamos. Nós estamos numa luta à busca dessa dignidade. Nós, quando surgimos, muita gente conotou como uma associação que está preocupada em resgatar as horas extras que não estavam a ser pagas. Mas há muitas coisas que estão envolvidas no surgimento da própria ANAPRO, porque é a dignidade. Nós somos professores que trabalhamos em condições precárias. Se eu te disser que às vezes sento-me no chão para corrigir os cadernos dos meus alunos, não pode gritar. Se eu te disser que não consigo corrigir todos os cadernos dos meus alunos, porque são tantos, e era necessário que eu fizesse isso, também não pode gritar. Mas estamos na cidade de Maputo. Não estou a falar de uma realidade diferente de uma região urbana. Se eu te disser que há professores que estão há 3, 4 anos formados e já vinham trabalhando no setor de educação há muito tempo, mas não tiveram mudanças de carreira, também pode não acreditar. Mas há tantas situações que incomodam o professor que não se pode pensar só nas horas extras, mas há muita coisa que incomoda. Isso, logicamente, vai trazer uma falta de dignidade para o professor. Nós não estamos numa situação digna, que se possa dizer aceitável para o professor. E quem é que sequestra a dignidade do professor? Quem dirige o sistema de educação desde a independência para cá devia assumir esta falta de dignidade que existe para o professor. Já estamos há 50 anos. Não posso dizer que não houve evolução. Houve evolução porque os nossos pais não estudavam até os níveis em que nós estudávamos. Hoje em dia nós somos mestrados, doutorados e por aí. Mas aquilo que é a base para que essa sociedade seja realmente uma sociedade não está a ser satisfeito. E quem é responsável por isso? É quem está à frente. Ainda que não se assuma que há um responsável porque a sociedade toda está doente, mas há um responsável que está a dirigir, que sequestrou a nossa dignidade. Pois. É quem rege a educação, quem dirige a educação. Pois. Eu queria mesmo que voltássemos a refletir. Disse que a pretensão da ANAPRO é resgatar a dignidade do professor em vários prismas, quer seja em termos de condições de trabalho, a própria remuneração, entre tantos outros aspectos que preocupam a classe dos professores. Queria perceber de si como é que olha para a qualidade do ensino
A nossa educação é péssima. Eu sou professor há aproximadamente 24 anos. E eu nunca vi algo positivo na nossa educação. Podes crer que há crianças que entram às 6h30, até às 10 horas estão fora da escola. Podes crer que há crianças que entram às 10h30, até às 13 já estão fora da escola. Que qualidade de ensino pode haver nesse sistema, num sistema em que até a permanência na escola é muito reduzida? Nós ensinamos agropecuária às crianças. Mas tu podes chamar uma criança e perguntar sobre alguma coisa que tem a ver com a agropecuária. Só vai dar teorias, não são as práticas. Pois. Há alguma escola que tem um celeiro, por exemplo, tenha produzido, aqui, sobretudo aqui de Maputo, sobretudo, um celeiro que tenha produzido como resultado da disciplina da agropecuária. Não existe. Ouvi dizer que o sistema está para introduzir línguas estrangeiras, uma outra língua estrangeira. Como o mandarim. Como o mandarim. As próprias línguas que já vínhamos aprendendo, eu sou professor de inglês, as próprias línguas que nós já vínhamos aprendendo, que é o francês e a língua inglesa, não está a trazer resultados visíveis. Há muito desperdício em investir em coisas na nossa educação que não trazem resultados visíveis para a própria sociedade. Então nós não consideramos que a nossa educação tenha qualidade se não é palpável o que se produz. Se até a 8ª classe um aluno não sabe diferenciar uma consoante e uma vogal, se um aluno, e alguém que devia buscar a responsabilização desse professor que ensinou essa criança da 1ª classe até a 7ª classe, e essa criança não aprendeu nada. Não está preocupado em responsabilizar a ninguém. Não posso dizer que responsável só é quem rege. O professor também seja responsável. Mas se não houver pressão, e ainda que haja pressão, se o professor não estiver satisfeito, mesmo que haja uma supervisão, uma inspeção próxima assim, quando essa própria supervisão não está próxima nesse dia, a educação será relegada à sorte do próprio aluno. Poxa. Então, há muitos indicadores, há muitos aspectos ligados a assuntos de base, aspectos de base, que trazem uma má qualidade à nossa educação. Pois, falamos aqui da língua inglesa, francesa e depois, daqui a pouco, poderá ser introduzido o mandarim no currículo moçambicano, numa altura em que não temos, por exemplo, as línguas nacionais a serem lecionadas no país. Por caso da região sul, falaremos de Xangana, Ronga, e depois o próprio Bitonga e companhia, por aí vai. Como é que olha para este esforço que é feito para introduzir línguas estrangeiras, quando na verdade temos no nosso país algumas línguas que os próprios falantes da mesma não conseguem sequer escrever? Eu acho que os fazedores da educação e os que investigam a própria educação, acadêmicos que investigam a educação, têm alguma responsabilidade. Porque há aspectos básicos que nós já não conseguimos atingir e queremos introduzir mais um peso à própria educação. E o que acaba de referir sobre as línguas nacionais, eu te garanto que mesmo as igrejas que já entenderam isso, igrejas que não têm nada a ver com a educação, já perceberam que a palavra de Deus é mais captada, pregada em língua nacional. Pois. É por isso que quase todas as igrejas têm um intérprete, porque a palavra de Deus, que não tem nada a ver com a educação, é pregada e é bem entendida através das línguas nacionais. A educação seria produtiva, muito produtiva, te garanto isso, se fosse feita em línguas nacionais. É certo que há meios urbanos que é difícil introduzir isso. Houve um esforço, há regiões do país em que se usam as línguas nacionais, mas se massificasse, eu acho que produziria um efeito mais do que este que está a acontecer agora. E não vamos denegrir a educação em todos os aspectos. Há aspectos positivos, porque houve esse esforço de introduzir línguas nacionais, mas não está a ser maximizado. Está a ser em algumas regiões do país. E se pensassem em fazer isso a nível nacional, seria melhor do que introduzir mandarim. Pois, há uma questão também, César, eu gostava mesmo de ouvir a sua reação, que tem a ver com a questão da garantia da alimentação nas escolas. Em algumas partes do país temos nesta garantia, crianças que saem da escola, elas saem das suas casas, vão à escola, estudam e têm o que comer. Ficou provado que algumas crianças não conseguem absorver o conhecimento por causa da fome. Na altura em que, por exemplo, o senhor Jorge Ferrão foi o ministro da Educação, tentou introduzir isto, havia ali uma papinha, havia ali uma entre outras refeições, mas isto não avançou a muito mais além. Como é que olha para esta questão? Olho como algo talvez
propositado, porque se não fosse propositado, já se teria percebido que esse aspecto de alimentação, lanche escolar, para a nossa realidade moçambicana, faz diferença. Porque em muitas regiões do país, os focos de estiagem, de seca, é constante. Pois. E muitas crianças, se estão, mesmo aqui na cidade, nas ruas, a lavar para-brisas de carros, a vender maçã, é justamente pela fome. E preferem alimentar-se do que ir à escola. E se garantisse essa parte da alimentação, qualquer criança que soubesse que na escola garantia pelo menos um alimento para poder aprender, não deixaria de ir à escola. Eu também vivi numa época, eu cresci numa época em que tínhamos lanche escolar. E isso era uma grande diferença. Foi na época em que recebiam as famosas As arrofadas. E eu recebia arrofadas. Isso fazia diferença na vida de um aluno. Só o fato de bullying, há um bullying quando um aluno não tem lanche. Pois. O aluno sente-se discriminado. Isso já é algo que também motiva o aluno. Se o aluno sabe que terá a garantia do lanche, já garante que ele se sinta bem na escola. Mas não é por esse aspecto que nós devemos dar lanche às crianças. É justamente porque uma criança mal alimentada não produz. Pois. O trabalho acadêmico exerce muito na mente. E precisa uma mente não alimentar, uma mente desnutrida, malnutrida. Não produz. E Moçambique não é Maputo. Moçambique é diferente. Quase todas as crianças daqui de Maputo, sobretudo na zona urbana, levam lanches às escolas, têm lancheiras. Mas no meio urbano, onde até a alimentação, onde há produção alimentar, mandioca e outras coisas, essas crianças não se alimentam bem. É estranho. E se quem rege a educação, quem dirige a educação, entendesse isso, poderia entender que a educação poderia melhorar. Países como o Japão, países como China, países do primeiro mundo, alguns, garantem que na transição do período da manhã para o período da tarde, a criança tem uma permanência mais ou menos de 7 horas, 6 horas na escola. E essa é uma pergunta que eu também iria colocar. Na transição do período da manhã para o período da tarde, aquele período de intervalo, alimentam-se. Há refeitórios para as crianças. E isso faz diferença. Faz diferença. Pois, é uma questão também que iria mesmo colocar, que tem a ver com o tempo de permanência dos alunos na escola. Em Moçambique, as crianças ficam em média 4 horas e meia. Por exemplo, para quem entra às 6 até às 10 está a sair. Para quem entra às 10 até por aí 13, 14 está fora da escola. Este tempo suficiente para que um aluno possa absorver conhecimento? São assuntos profundos do sistema da educação. São profundos que são assuntos que precisam de um estudo mais ainda profundo para a nossa realidade. Mas a verdade é que estudos já feitos relativamente à permanência na escola indicam que quanto mais o aluno tiver contato com as coisas que têm a ver com a educação, mais aprende. Mas a realidade moçambicana de superlotação das turmas obriga a esta realidade de se fazer 3 turnos por dia. Mas pode ter toda a certeza que a forma como estamos a fazer a educação não é a forma modelo. Ainda que a nossa realidade obrigue essa conjuntura de 3 turnos. Pois. Mas a realidade modelo não é essa. Está provado que quanto mais contato com as coisas acadêmicas, o aluno aprende mais. Mas essa permanência de 6h30 é a entrada. 10 horas está a sair. É um tempo muito curto. Nem há espaço para o próprio professor em 45 minutos fazer aquilo que ele quer fazer pelo número de alunos que temos. Então, depois dali, fica um período sem fazer nada. Das 10 horas até o dia seguinte, o aluno não faz nada. Pois. Não faz nada. E tocando nesse aspecto, eu não vou até fazer referência ao ensino secundário, vou mesmo pegar no ensino primário para as primeiras classes, primeira e segunda classe. Digo isto porque se nós olharmos, por exemplo, para alunos da 10ª, 12ª classe, se calhar a capacidade de retenção de conhecimento seja maior. Mas numa situação em que os professores têm em média 70, 80, 90, em alguns casos até 100 alunos, como é que fazem a gestão de, por exemplo, 90 alunos de ensino primário, a cada um ter que ensinar A, escreve-se desta forma, B, desta forma? É isto possível ou é uma missão impossível? 30 alunos aprendem, o resto é desperdício. Nós temos, numa turma de mais ou menos 70 alunos, 40 alunos são desperdiçados. E como é que gerem esse desperdício? É que o sistema obriga que todos esses alunos tenham que transitar para o ano seguinte.
Então, em detrimento da qualidade, se prefere a quantidade. Então, qualquer professor que está ciente de que, embora produza 30 alunos de qualidade, os outros não sairão prejudicados em termos de transição, mas em termos de qualidade serão prejudicados. É assim como se gera o sistema de educação. Mas há algum comando do setor da educação que diz que eles devem aprovar? Não vamos tapar só com a peneira. Aqui se pensa em números, não em qualidade. Porque se pensasse em qualidade, nós estaríamos, por exemplo, a formar professores todos os anos que não vão ser enquadrados. Eu preferia que se desviassem esses fundos de formação de professores todos os anos, em todo o país, que não são enquadrados, para direcionar a construção de mais salas de aulas, contratação de mais professores que estão fora do sistema, mas estão formados, para colmatar esse problema de sobrelotação de turmas. Pois. Ainda que se criem turmas que não é ideal, sombra, mas com professores, seria melhor do que formar professores em detrimento de contratação de novos professores que estão fora do sistema já formados, para reduzir a superlotação nas turmas. Porque salas sombras existem, é realidade, mas não há professores para diminuir aquela quantidade de alunos nas salas de aula. Pois. E como é que tem sido a conversa entre a ANAPRO e também o governo? Como é que fazem a gestão da interação para garantir que haja mesmo condições mínimas para que o ensino seja transmitido? Olha, nós até agora estamos numa ladainha de conversas que não vão para frente. No nosso caderno reivindicativo, nós temos um caderno reivindicativo de 21 pontos e estamos em consonância com a APO, que é a Associação de Professores Unidos, e também com a OMP. Temos um caderno reivindicativo. Nós temos o nosso caderno reivindicativo, mas houve a unificação dos pontos reivindicativos para uma negociação ou conversa com o Ministério da Educação. Isso já faz muito tempo. Eu participei pelo menos em 3 ou 4 sessões de negociações ou conversações com o Ministério da Educação na altura e de Desenvolvimento Humano. Mas até agora posso te garantir que não se transitou para o primeiro ponto. O primeiro ponto ainda não se passou. Ainda só se conversou o assunto prévio, que tem a ver com as horas extras e pagamento também de professores recém-contratados. Só se discutiu sobre isso. Agora, em relação a outros pontos, que é a própria dignidade do professor, superlotação, há tantos pontos que poderiam ser discutidos aqui. Depois vou passar para vocês o caderno reivindicativo que nós temos. Não se conversou absolutamente nada. É sobretudo, cada vez que vamos lá, ladainhas, e não se avança. E o que é que vos é dito? A realidade é que perde-se muito tempo em apontar dedo uns aos outros, em vez de discutir assuntos que estão a ver com o próprio caderno reivindicativo. Há um aspecto muito importante que até todo funcionário público poderia querer que se resolvesse, que é a questão da assistência médica e também a questão própria do assistência médica e como é que chama-se a outra situação que tem a ver com subsídios funerários, as coisas que são descontados dos professores, mas não vemos o benefício disso. É um assunto que nós queremos atacar agora, para que se desmembrasse esse desconto, para que cada professor, cada funcionário, sobretudo o professor, arranjasse uma seguradora e resolvesse essas coisas. Queremos que isso se alterasse, que a lei se alterasse, porque desde que começou-se a descontar isso, até hoje não vemos o benefício disso. Mas tentamos atacar esse ponto, depois foi desconversado, entre aspas, né? Foi um assunto que depois foi deixado à parte, à margem. Então não está a haver uma conversa. Há conversas, mas de apaziguamento, sobretudo porque havia uma onda de manifestações, greves, professores que não iam à sala de aulas, exames não realizados. A tentativa aqui é só de apaziguar essa realidade, mas discutir o próprio caderno reivindicativo nunca se discutiu. Não há conversa, posso assim dizer, resumir. Conversa produtiva, nunca houve. Pois, estamos agora numa altura em que houve transição de governo, tivemos o governo anterior que findou o seu mandato, agora temos um novo governo liderado pelo presidente da República, Daniel Chapo, que fez declarações no início, praticamente deste mês, a dizer que há um esforço em pagar a dívida que o governo tem com os professores. Chegaram de ter uma conversa com o executivo atual?
nós marcamos uma audiência logo que a ministra assumiu o cargo que está agora a dirigir. E o que nos inquietava naquele momento em que nós pedimos essa audiência é que havia transferências massivas, compulsivas, por causa das manifestações que as pessoas levantaram. Foi sobretudo naquela altura que houve exames boicotados e tudo mais. E nessa altura, qualquer membro que fosse da ANAPRO, ou qualquer professor que tivesse participado disso, estava a ser perseguido. Eu próprio, desde que sou da ANAPRO, fui movimentado várias vezes do nível em que eu estava a ensinar. Eu sou professor em qualquer área, em qualquer nível, mas quando eu comecei, eu era professor de segundo ciclo. Depois fui professor do primeiro ciclo, 10ª classe, depois de 9ª classe, agora só dar a 7ª classe. E houve rumores que eu devia ter sido transferido. Mas como eu conheço os meus direitos, certamente não me foi comunicado, não foi comunicado que eu seria transferido. Mas por eu ser da ANAPRO, só uma pedra no sapato. Então isso incomodava-nos, porque em janeiro e fevereiro havia essa tendência de transferências compulsivas. Como perseguição, como resultado de ser membro da Associação Nacional de Professores. Então nós comunicamos com a nova ministra, sentámos com ela, fomos ao Ministério, ela recebeu-nos, conversamos com ela sobre esses assuntos e ela sentiu-se aberta, ou mostrou-se aberta a ter essa interação conosco. Mas de lá para cá nunca tivemos. Nós queríamos que ela nos desse uma resposta em relação a essa inquietação. Mencionamos casos concretos de pessoas a serem transferidas em Xaxá e outros lugares e pedimos que se fizesse alguma ou que se anunciasse essa paragem de transferências compulsivas. Ela disse que não poderia fazer isso antes que se fosse ao campo. E foram ao campo e até agora não tivemos uma resposta direta sobre o que está acontecendo. E nós queremos ter uma data exata do quando mais ou menos não se marcou nenhuma data para que se voltasse a ter um encontro com ela, mas ela prometeu que havia de dar seguimento a essas situações. Então, comunicação, muitas vezes que existe, é quando nós pedimos. Nunca houve uma intenção da parte do governo? Uma intenção voluntária de nos chamar para resolver. Aqui, o que está na mesa, é o caderno reivindicativo. E, sobretudo, na altura da tabela salarial única, houve várias associações que se levantaram, como a Associação dos Médicos, dos Juízes, a reivindicar a tabela salarial única. Nós, como professores, também levantamos e queríamos algum tratamento especial. Foi nessa altura que criamos o nosso caderno reivindicativo e até agora não foi discutido. O professor, antigamente, por estar a trabalhar distante da sua casa, tinha um subsídio. Por estar a trabalhar fora do seu distrito, tinha um subsídio. Mas hoje foi retirado isso por causa da tabela salarial única. E nós queremos reposição disso, para o professor deslocado está longe da sua casa e precisa desse subsídio. Foi retirado. Então, são coisas que não estão a ser discutidas. O que nos apoquenta são essas realidades, estão no caderno reivindicativo e não estão a ser discutidos. Por isso, não há comunicação que nos satisfaça até agora. Obrigado, professor César. Voltamos daqui a pouco. Temos aqui a acompanhar um brevíssimo intervalo. E, caro telespectador, não saia daí. Voltamos mesmo daqui a pouco. Até já. Na TV Cabo, todos os pormenores importam, porque a sua empresa importa. Importa a conectividade em fibra óptica. Importa a segurança de dados. Importa armazenamento na cloud. Porque cada detalhe importa. A TV Cabo traz para si serviços especializados, ajustados à medida do seu negócio. Com uma equipa pronta para responder às suas necessidades, terá sempre o melhor suporte e acompanhamento. TV Cabo Negócios. Soluções à medida, porque a sua empresa importa. Uma vez mais, boa noite. Estamos de volta para a segunda parte do nosso programa, no dia em que interagimos com o representante da Associação Nacional dos Professores, a ANAPRO, e hoje estamos com o professor César Matloniani. Estávamos já a conversar e dizia que nunca houve manifestação de uma intenção voluntária, neste caso por parte do governo, de modo a convidar os professores para poderem sentar à mesa e debater sobre os problemas que preocupam a classe. E como é que vem esta situação? Eu entendo isso como algo lamentável,
porque parece que não há uma intenção de desenvolver a nossa nação a partir da educação. Qualquer sociedade que desvaloriza o valor, a importância da educação, não está preocupada com o desenvolvimento desse país. Pois. Eu, uma certa vez, tive uma ideia assim, se há sobrelotação de turmas em zonas urbanas, em zonas de expansão, sobretudo, e olhamos para uma realidade, por exemplo, de Maputo, Jusina Machel, não tem... Há salas já, 100 alunos. Um governo que senta e planifica e analisa a realidade, percebe que crianças urbanas, aliás, escolas urbanas, como Jusina Machel, Manhanga e outras, que estão sem alunos, salas sem alunos, pode resolver isso de uma seguinte forma: transportar alunos das zonas periurbanas com um sistema bem estudado de carrinhas escolares, patrocinadas pelo próprio Estado. Se eu, como cidadão simples, consigo pensar assim, um governante, por que não pensa assim? Se sabemos que existem disciplinas como agropecuária que devem produzir, onde é que o Ministério já encontrou uma parceria, talvez, com o Ministério da Agricultura, para que se criem campos escolares para a prática da agropecuária em todas as regiões? O Ministério da Educação devia ter campos de produção, assim como, por exemplo, universidades têm setores de investigação. Há universidades que ensinam medicina e tem escola-universidade. Aliás, hospital-escola, que é para os próprios estudantes de medicina, naquele hospital-escola, aprenderem medicina. Agora, nossa realidade moçambicana, com tantos campos agrícolas, Sidoava, Godjosa, Muamba, temos tantos campos agrícolas que se podia praticar agropecuária. E a partir daí ensinar esses meninos a valorizar a agricultura, que está muito aliada também à educação, porque basicamente no Moçambique já se disse que é agricultura, mas também a educação faz muito parte disso, faz grande parte disso. Então, quer dizer, ideias simples, pensar para um cidadão que não é governante. E com isso, se calhar, pudesse se colmatar aquela questão de garantir a alimentação nas escolas. Podemos produzir lanche escolar na própria escola. Que não seja a própria escola, mas que existissem campos onde os alunos, em vez de fazer excursão para um museu, fazer excursão para o campo agrícola, fazer excursão para Muamba, ir produzir. Saber que as escolas da região de Muamba têm um campo agrícola de não sei quantos hectares, onde se produz. Há tantos extensionistas que podiam ajudar a produzir nessas escolas secundárias, a levar esses alunos para as escolas secundárias e produzir em campos agrícolas. Eu estou a pensar como um cidadão simples. Mas um governante não pensa assim por quê? Pois. Por que não se faz uma parceria? Se há trabalhadores transportados, quase todos os ministérios transportam os seus trabalhadores através do metrô e através daqueles carros, sei lá como é que chamam, os amarelos. As crianças urbanas não precisam de lanche escolar, muitas delas. Então, por que não se converte aquilo em pagamento a carrinhas escolares para transportar alunos das zonas como Machamel, transportar alunos das zonas como... Porque essas zonas de expansão têm salas superlotadas. Então, vir aproveitar as salas estão a ser superaproveitadas. Professores precisam trabalhar nessas escolas como Jusina Machel e outras, mas não estão a trabalhar porque não têm alunos. Por que não se transporta esses alunos num período das 7 até as 12 para as escolas como Jusina Machel, Manhanga, Eduardo Munhane e outras? E no período das 12, transporta essas crianças de novo para a realidade. Em Portugal, eu tenho visto isso, faço muita educação comparada. Eu gosto de comparar educações. Transporta-se um aluno de uma aldeia para outra aldeia, porque ele sozinho, aquela aldeia sem população, e a escola existe lá, mas por ser o único, ele não pode aprender sozinho. Então tem que se puxar aquele aluno para uma realidade onde há mais alunos, onde ele possa aprender. Pelo menos há 5 ou 6 alunos numa aldeia e conjugam-se todos os alunos, a pessoa pode trabalhar à vontade. E transportam. Isso não é uma realidade que precisa de muito dinheiro. É só desviar fundos desperdiçados para uma realidade que possa ajudar. Agora, quando digo que aquele que rege a educação não está preocupado, é porque eu, como cidadão simples, penso nisso. E não precisamos ter dinheiro que venha de outro lugar. É só alocar aquilo que está sendo desperdiçado. Na minha escola, houve uma construção de uns balneários no tempo de Covid. Custaram 15 milhões. 15 milhões.
mas a casa de banho não está a ser usada. E já está a ser danificada. Está danificada praticamente, foi mal construída. E está a ser danificada. 15 milhões. Nós temos lá salas em Matemela. Blocos de 3 salas. Cada bloco de 3 salas cobertas custou 1.500.000. Quero dizer que esses balneários, essas casas de banho custaram 15 milhões. Podiam ter construído 30 salas. 10 blocos de 3 salas. Mas temos a casa de banho, não está a ser usada. Temos alunos em turmas superlotadas, até 100 a 105 alunos. Podemos ter desviado. Aqui haveria uma coerência. Se desviasse aqueles valores para uma realidade necessária, mas não está a haver essa vontade. Então, eu com isso quero dizer que aquele que rege não está interessado. Porque se estivesse interessado, deve pensar como nós pensamos. Afinal, o que é política? É pegar o que as pessoas pensam e pôr em prática. Só isso. Pois, vamos recuar um pouco no tempo, desde que começaram as manifestações, a greve dos professores, assim que é. Tivemos situações em que algumas escolas, por exemplo, inicialmente, no período noturno, os professores não se faziam às escolas. Posso dar aqui um exemplo, eu pessoalmente também estive no terreno, vi, por exemplo, a Escola Secundária Noroeste 2, a Escola Secundária de Machazine, entre outras escolas que é de domínio público. Muitos estudantes não tinham aulas, tiveram que fazer avaliações sem conhecimento algum e alguns desses passaram. A primeira pergunta que eu queria colocar, e obviamente ouvir a resposta, é: como é que foi para os professores ter que escolher entre deixar de dar aulas e fazer a greve? Como é que foi gerir este, vou dizer, sentimento? Eu não queria entrar para um campo tipicamente político, mas sabes por que às vezes os políticos matam? Talvez possa me explicar. Muitas vezes as mortes que nós vemos nas manifestações, não só na realidade moçambicana, em todos os países onde há terror num regime de ditadura, justamente mata-se por quê? Porque a coerção é uma das formas de parar com o volume das manifestações. O medo, muitas vezes, retrai. Agora, na questão relativamente à educação, eu quero transferir esse pensamento para a questão da educação. Não há transformações sem dores. Nós entendemos muito bem que sacrificar alunos sem culpa era grave, era triste, mas era preciso também fazer alguma coisa para que daquela dor se trouxesse frutos. Começou-se a pagar horas extras, justamente porque o professor levantou-se. A ideia que nós ouvíamos sempre dos nossos dirigentes é que o Estado nunca deve a ninguém, o Estado paga, o Estado vai pagar. E nós víamos outras despesas a serem cobertas normalmente, mas as despesas relativamente às horas extras não eram cobertas. Então nós temos que manifestar de alguma forma. Ainda que isto implique nossos filhos, nossos familiares, porque quem vai à escola são os nossos familiares, são nossos filhos, são nossos primos, são nossos vizinhos. Mas aquela realidade era necessária. Foi um peso muito grande, mas era necessário. Era necessário. Por isso que nós fizemos aquilo. Pois. E numa situação em que, por exemplo, o Ministério da Educação vinha depois e imputava a responsabilidade aos professores, os professores depois imputavam a responsabilidade ao Ministério da Educação, e depois temos um elo fraco, que era o aluno. Como é que era ter que lidar com esta situação? Conheço a realidade. Agora em Gondola houve uma menina que apareceu ali a ser entrevistada. Pois. Se o aluno encarna a dor do professor, é que a coisa está grave. O aluno sai prejudicado, mas entende que precisa de encarnar a dor do professor. Então aí podemos fazer um contrabalanço. Será que realmente o professor é culpado? Se o próprio aluno entende. Nós fizemos várias vezes na nossa escola, Matemel, reivindicações. Os alunos estiveram do nosso lado. Será que eles não queriam estudar? Queriam estudar, mas entenderam que nenhuma qualidade. Um professor insatisfeito não é produtivo. E eles queriam qualidade, queriam produção na sala de aula. A questão de fichas, a questão de cobranças ilícitas, é porque o professor não tem condições, acaba sendo mercenário por causa disso. E quem empurra o professor para perder a deontologia profissional é o sistema.
sistema. Para além do salário ser magro, muitos professores que estão mais jovens, são docentes N3, que recebem abaixo daquilo que o licenciado recebe. Quanto é que recebe um professor? É uma realidade muito assim, depende do nível em que a pessoa estiver. Pelo menos os que estão no nível N3, depois de todos os descontos, acredito que tem por aí 17 mil meticais. Agora, um licenciado também depende. Há quem tem 28, há quem tem 27 mil, depois de todos os descontos. Há quem tem 30, quem tem 35, até quem tem 40, dependendo. Este é o salário real de um professor num contexto moçambicano. No contexto moçambicano. E como é que o professor olha para esta realidade? Por isso que nós estamos na tabela salarial, estamos na mesa de negociações por causa da tabela salarial única que veio a prejudicar o professor. E nós tivemos uma realidade quando se pensou na tabela salarial em que o professor licenciado com o meu tempo de serviço, que eu tenho aproximadamente 24 anos, receberia por aí 90 mil meticais. Depois isso foi eliminado quase a metade, sem descontos, depois baixou ainda mais com os descontos. A realidade chegou aos 30, 35, por aí, já com os descontos feitos. E essa realidade é dolorida. Pois. É muito dolorida. A grande parte dos professores, grande parte dos funcionários públicos não tem condições para com o próprio salário suportar a sua própria vida. Não, acredita que a tabela salarial veio como uma maldição? Uma agressão. Não, dizia que acredita que muito forte. Veio como uma maldição para os professores. Muito forte, porque foi dada alguma coisa que depois é retirada. Nós tínhamos uma realidade diferente. E há muitos áudios que nós ouvimos naquela altura, muitas pessoas a pensar, agora eu posso fazer a minha empresa, já posso ir à banca fazer alguma coisa, porque a minha base é uma base sólida, eu posso fazer alguma coisa. Mas depois disso, foi tudo retirado. Alguém dizia que é impossível considerar que esse salário dos funcionários, nós não temos um produto interno bruto que satisfaça isso. Mas quem é culpado em produzir produto interno bruto? Nós somos descontados. A grande parte dos salários da função pública são com base nos descontos dos impostos dos funcionários públicos. Praticamente eu recebo com base naquilo que é me descontado todos os meses. Agora, a produção para que o produto interno bruto seja satisfatório e poder aumentar para esse valor de 90 mil, alguns até tinham até 100 mil no seu salário, que para a nossa realidade isso seria razoável. Seria razoável. Tu não vais construir uma casa em um ano a receber 35 mil meticais. São aproximadamente 350 mil meticais anuais. 350 mil meticais anuais. Quem constrói uma casa com 350 mil meticais? Condigna. Numa realidade que tem 4 filhos, vamos fazer a média. 4 filhos. Isso sem contar a cesta básica. Sem contar com a cesta básica. Estou falando de construção. Atendendo que a nossa realidade moçambicana ainda nem consegue conceder terrenos de uma forma livre. Se pensa que os terrenos não se vendem, mas vende. Então, o professor, esse com 35 mil meticais, foi agredido muito mais ainda do que aquele que já vinha recebendo 8 mil meticais, porque o de 8 mil meticais duplicou o salário. Os que recebiam 8 mil meticais, 9 mil meticais, agora recebem 22 mil, com os descontos acabam ficando com 17, 18 mil meticais. Mas o licenciado foi agredido. Daquilo que ele recebia, praticamente não houve uma variação daquilo que ele vinha recebendo. Então, uma agressão muito, muito grande. Agora, professor César, no período em que os professores estiveram em greve, em que não estavam a dar as aulas, muitos alunos perderam as aulas, conforme já vínhamos fazendo referência, mas alguns deles passaram de classe. Quem lhes aprovou se não tinham conhecimento? À medida que se tornou o ensino moçambicano gratuito, antes das greves, o ensino já era assim. Passagens praticamente automáticas. Mesmo sem as greves que os professores fizeram. Até nas classes nega-se muito algumas coisas, mas eu sou muito direto. Muito direto. 70% dos alunos que são aprovados anualmente não têm conhecimento. Por vários fatores. O primeiro fator é que a imposição estrangeira transitar todos os alunos para outra classe, ainda que faça exame. O sistema não pode reter alunos porque precisa receber outros alunos no ano seguinte, naquelas classes. Então, isso envolve despesas. Muitas vezes até são horas extras. Ora, se pagou horas extras e não se produziu, porque o aluno não está numa realidade de aprender condignamente. Para quem cai a balança, para quem pesa a balança financeira, é para quem dá dinheiro, logicamente. Esse que dá dinheiro não há de querer que continue a pagar as mesmas coisas em forma de bola de neve.
obriga a empurrar os alunos para outra classe. E tem sido isso desde que se decretou que o ensino moçambicano é gratuito, porque não dependemos de nós para o sistema, não dependemos de Moçambique. Pois. Muito obrigado, então, professor César Matloniani. Foi um prazer conversar consigo. Foi uma conversa mesmo muito interessante, exploradora, mas é tempo mesmo de dizermos adeus, porque o tempo não nos permite, mas voltamos na próxima semana com mais uma edição da Sociedade Civil em Movimento. Caro telespectador, fique bem. Até lá. Audio.